Amém, glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Desde já agradeço o convite. Tenho falado para o Senhor que eu não vou recusar mais nenhum, né? Todos que têm batido a minha porta eu tenho atendido. E até aqui o Senhor tem me abençoado e tem me usado pela sua misericórdia. Amém. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios 10, a partir do versículo 5. Aleluia, Jesus. Amém. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para que, aviso nosso, para quem já não chegados aos fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não cai. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Amém? Eu imagino que aqui os irmãos já saibam do que eu vou falar, né? Mas eu dei um tema para essa pregação. E o tema é os pecados que pedem a promessa. E eu vou me situar ali em Deuteronômio, vou me situar ali em Êxodo, em Números, e eu acredito que até aqui os irmãos já saibam de quem eu vou falar. Eu vou falar daquele povo que foi tirado do Egito e foi chamado para uma terra que manava leite e mel. Enquanto ali no Egito eles viviam a pão e água como escravos, o Senhor lhes fez uma promessa. E aqui começando a minha palavra, vou falar para vocês que muitas vezes nós desejamos viver o propósito de Deus, mas enfrentamos barreiras espirituais que nos impedem de experimentar a plenitude que Ele preparou para nós. Assim como os israelitas foram libertos do Egito, mas muitos não entraram na terra prometida. Nós também, às vezes, podemos ser salvos, mas viver aquém daquilo que o Senhor tem para nós. A Bíblia nos mostra alguns pecados que impediram de herdar a terra prometida. Esses mesmos erros podem nos impedir hoje, porque é como o texto ali em Coríntios falou, citando o Êxodo, falando que foi feito em figuras, porque tudo na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ele é aproveitável para cada um de nós. E nós devemos olhar nas coisas boas e ruins que aconteceram, para que nós possamos meditar e não cometer esses mesmos erros. E eu quero falar para os irmãos, que é algo que eu até sublinhei aqui, que há uma diferença entre quem comete um pecado ocasional e quem vive na prática do pecado. E infelizmente aquele povo viveu uma prática de pecado. E eu vou listar 7 desses pecados que ainda ocorrem no meio nosso, no meio da própria igreja. O primeiro pecado é a murmuração, que é a falta de gratidão. É a mesma coisa que a maledicência, que é maldizer, a crítica, o julgamento, a reclamação e a fofoca.
Citarei aqui em Números 14, 27. Até quando esta má congregação se queixará contra mim? Tenho ouvido queixa dos filhos de Israel, com quem murmuram contra mim. Esse povo israelita, eles estavam o tempo todo reclamando, murmurando. Eles murmuravam contra a comida, eles murmuravam contra a liderança de Moisés, eles murmuravam até contra a própria sorte deles estarem ali naquele lugar no deserto. Eles murmuravam o tempo todo. A murmuração demonstra um coração ingrato e sem fé. Uma pessoa de Deus aprende a louvar ao Senhor e agradecer mesmo nos desafios. Murmurar revela insatisfação e ingratidão. Deus quer um povo que confia, mesmo estando no deserto. Nós devemos confiar no Senhor. E aquele povo, eles estavam reclamando, mesmo diante da promessa de Deus. Mesmo o Senhor falando, vou eu te tirar da escravidão. Mesmo o Senhor demonstrando tantos milagres no meio daquele povo. Moisés fez tantos milagres quando ele foi adiante daquele povo, mas aquele povo não olhou para os milagres, aquele povo começou a olhar para as dificuldades. E quantos de nós nos pegamos olhando para as dificuldades e esquecemos de agradecer a Deus e de louvar ao Senhor? Irmãos, e eu estava lembrando aqui que eu falei sobre para vocês alguns pecados que estão dentro da murmuração, e eu lembro que teve uma escola dominical que falou só sobre a murmuração, tanto que esse tema é sério dentro da noiva do Senhor, é muito sério. E eu posso afirmar para vocês que muitas igrejas estão se esvaziando e fechando as suas portas por causa da murmuração, por causa da fofoca, por causa da crítica. E nós devemos ser o oposto, andar na contramão do que aquele povo fez, que foi só murmurar. Amém? Quantas vezes reclamamos da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso casamento, da nossa igreja, da nossa aparência? Às vezes, em vez de agradecer a Deus e agradecer o que Deus tem nos dado. E eu deixo uma pergunta de reflexão para vocês. Vocês têm mais reclamado ou agradecido a Deus? Quero que vocês passem caminho comigo por cada um desses pecados e meditem se em algum momento vocês fizeram isso. Eu vou dar um pequeno exemplo para vocês, coisa rotineira. De dona de casa. Eu tenho um armário bem alto lá em casa, e aí esse armário, a parte de cima é mais ou menos desse tamanho de altura, e eu vou colocando vasilhinha lá, e às vezes o pastor Carlinho vai jogando minhas vasilhinhas. E aí um dia eu fui abrir esse armário, e aí quando eu abri, as vasilhas caíram tudo em cima de mim. Sabe o que eu fiz? Eu olhei para a minha situação, não pensei duas vezes e falei, meu Deus, que falta mais cair em cima da minha cabeça? Gente, isso é murmuração. Olha o tanto que a gente peca assim, milésimos de segundos. Isso é murmuração. Eu estava desejando vir um mal sobre mim, falando que todo mal, toda sorte de mal ia vir sobre a minha vida. O que mais me falta cair sobre mim? Então, assim, é sério, a gente tem que se policiar, a gente tem que vigiar, porque o contrário disso é ter um coração grato, o contrário disso é dar louvores ao Senhor, é engrandecer o nome do Senhor. Por que a palavra do Senhor fala para a gente louvar e adorar o Senhor ao todo tempo, cantar hinos? Davi é um grande exemplo, Davi cantou hinos. Muitos hinos, a maioria dos salmos foi ele quem fez. Salmos eram os hinos que Davi cantava. Em vez da gente murmurar, a gente deve agradecer, ter um coração grato ao Senhor. E a pergunta que eu deixo de reflexão: você tem mais reclamado ou agradecido a Deus? Examina teu coração essa noite. Amém? E o próximo pecado é a incredulidade.
que é a falta de confiança em Deus. Está lá em Hebreus 3,19. E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Aqui ele vai entrar bem na parte que Moisés pediu para os 12 espias ir lá espiar a terra para ver como é que era antes de poder adentrar. 10 espias voltaram incrédulos. E somente dois voltaram confiando e falando bem da terra. Falando que lá era um lugar, uma terra fértil, que lá era uma terra boa. Enquanto os 10 espias contaminaram toda aquela população, porque uma fruta podre apodrece o restante. E aqueles 10 espias contaminaram e falaram: não, aquela terra lá tem gigantes, tem anaquins. É anaquins, não é, pastor, que você me ensinou? É anaquins. Eu estava ali orando e o pastor estava soprando no meu ouvido: não esquece não, que os gigantes são os anaquins, tá? E eles olharam para os gigantes. Quantas vezes nós nos pegamos olhando para os gigantes, para as dificuldades, em vez de crer que há uma promessa sobre a nossa vida? Quantas vezes nós olhamos, recebemos profecias nas nossas vidas falando que Deus vai nos dar vitória, que nós vamos romper, e a palavra do Senhor é a maior profecia, porque se nós lermos ela, a gente só tem promessa de bênçãos. Lá em Deuteronômio 28 fala sobre as bênçãos e as maldições, e aqueles que obedecerem receberão as bênçãos do Senhor. Mas nós preferimos viver incrédulos, desconfiando de tudo, achando que tudo vai dar errado. Eu tenho uma grande vitória para contar para vocês. Eu poderia olhar para a minha situação de dificuldade, para tantas coisas, mas eu preferi, com força, com fé, enfrentar a minha faculdade e garantir meu diploma. E em fevereiro eu obtive meu diploma. Eu demorei 10 anos para formar. Eu nunca desisti. Nunca desisti que um dia eu pegaria meu diploma e que um dia eu ajudaria muitas pessoas. E você sabe o que o Senhor falou no meu ouvido quando eu estava nessa caminhada? O Senhor falou assim para mim: vou eu te fazer uma palestrante, vou eu te usar no meio de muitos. E eu olhava para o Senhor e falava assim: olha a incredulidade. Senhor, eu sou tão tímida, eu sou tão envergonhada, como é que eu vou falar no meio de tantas pessoas? E o Senhor falou: já estou eu te preparando. O Senhor já estava me preparando lá na faculdade, quando Ele me empurrava para apresentar trabalhos. E o Senhor já tinha promessas. E sabe de uma coisa, irmãos? Falta pouco para me pegar meu registro, e o Senhor já tem enviado pacientes. O Senhor já tem enviado. Eu só estou esperando o meu registro sair, e eu vou começar a caminhada que o Senhor propôs na minha vida. Isso é um passo de fé, porque a palavra do Senhor não fala que a fé é o firme firmamento das coisas que não se veem e a prova das que se esperam. E é isso que eu estou fazendo, eu estou colocando em prática. Mas aquele povo não colocou. Quando a incredulidade nos impede de experimentar milagres e crescimento espiritual. Quando eu ouvi essa palavra crescimento espiritual, eu lembrei de tantas pessoas que estão na igreja há 2, há 5, há 10 anos, há 20 anos, e estão vivendo um raquitismo espiritual, não estão crescendo, não estão evoluindo espiritualmente, não estão vivendo aquilo que o Senhor tem a mais para dar na vida de vocês. Quantas pessoas poderiam estar aqui numa noite dessas, recebendo essa palavra e adorando ao Senhor e trabalhando para a obra do Senhor, dizendo: eis-me aqui. Quantas pessoas estão deixando de viver o crescimento espiritual que o Senhor tem para vocês? E é o que aconteceu com aquele povo e está acontecendo conosco. Uma pessoa de Deus confia que Ele é fiel para cumprir suas promessas.
Às vezes Deus nos chama para dar um passo de fé. Por exemplo, mudar de carreira, perdoar alguém ou confiar, mas a gente prefere endurecer o coração. Sobre o perdão mesmo daria outra pregação, porque o Senhor fala para a gente perdoar 70 vezes 7, e muitas das vezes nós retemos o perdão e retemos aquela pessoa no nosso coração. E isso faz um mal, porque eu escutei uma palavra uma vez que fala assim: amargura é um veneno que eu bebo e eu quero que o outro morra. E é isso que nós fazemos quando nós retemos o perdão. E o Senhor tem falado para nós na palavra dele que é para nós perdoarmos todos aqueles que nos feriram. É todos. Hoje muitos crentes vivem rodeados de promessa, mas vivem paralisados pelo medo, pela ansiedade e pela dúvida. Irmãos, os consultórios estão cheios de pacientes com ansiedade. É o mal do século. Ansiedade e depressão. E ansiedade é medo. É medo. Medo do presente, medo do amanhã, medo do que possa vir a acontecer. E é incredulidade. Esse medo é incredulidade. Você tem vivido com fé ou tem deixado o medo e a insegurança te impedirem de conquistar aquilo que o Senhor tem para você? A idolatria. Colocar as coisas acima de Deus. Êxodo 32:4. Então ele tomou o ouro das mãos deles e trabalhou ao buril, e fez dele um bezerro de fundição. Aqui o Senhor está falando do tempo que Moisés subiu ao monte. Ele ficou 40 dias em cima do monte, mas aquele povo precisava de algo para adorar. Eles não criam só nos milagres que eles viram, no mar vermelho que se abriu, mas eles preferiram fazer um bezerro de ouro. Eles chegaram até Arão e pediram para fazer um bezerro de ouro. Tamanha era a idolatria daquele povo, tamanha era a falta de fé. A idolatria não é apenas imagens. Pode-se colocar o trabalho, o dinheiro, as redes sociais, o status, os relacionamentos acima de Deus. Eu vou pegar esse gancho para um pouquinho da psicologia, para um pouquinho das coisas que estão acontecendo aqui no nosso meio. Não sei se os irmãos têm percebido o tanto de crianças e adolescentes adoecidos que estão presos a uma tela de computador. Mas não é só criança e adolescente não, tem adulto também. E isso é idolatria, porque você está trocando de ficar na presença do Senhor para ficar na presença de uma tela. Outra coisa que eu me lembrei quando eu estava vindo no Uber, tantas pessoas que são viciados em jogos de futebol, viciados, que eu falo quando é viciado, são viciados, vão nesses shows, vão em tantos shows, mas não podem ficar 1 hora, 2 horas na presença de Deus. E quando eu falei sobre as crianças e adolescentes, essas crianças e adolescentes estão ficando adoecidos de tanto excesso de tela e está gerando uma crise de ansiedade. Crianças que estão chegando aos consultórios, e eu estive lá na minha faculdade, eu atendi crianças, e a gente não dá conta da demanda, o tanto que tem criança e adolescente sofrendo com ansiedade. Tudo excesso de tela. Tudo excesso de tela. Olha o quanto isso prejudica. E isso já é um tipo de idolatria. Uma pessoa de Deus prioriza o Senhor em tudo. Se gastarmos mais tempo com redes sociais do que com Deus,
se priorizarmos mais a opinião das pessoas, mais do que a palavra de Deus, isso é idolatria. Hoje, muitos veem o agir de Deus, mas desanimam diante dos desafios. Amém. E a pergunta que eu deixo de reflexão é: existe algo na sua vida que tem ocupado o lugar que é de Deus? Existe? Eu preguei numa igreja domingo passado, e aí ao final do culto uma senhora veio conversar comigo, e ela falou: irmã, ora por mim, eu estou viciada nas séries, ora por mim. Gente, quantos cristãos, isso aí eu estou falando a realidade para vocês, de cristão, estão viciados em séries, estão viciados em novelas, estão viciados em tantas coisas, sendo que poderia estar lendo a palavra de Deus, cantando hinos. Isso é uma realidade dentro da igreja, não é fora, não é só fora. O próximo pecado é a imoralidade, que é a desvalorização da santidade. 1 Coríntios 10:8. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. Isso aconteceu porque Moisés mandou um exército ficar à frente, esperando para ver a hora de atacar. E Balaão pediu a Balaque pediu a Balaão que amaldiçoasse o povo. E Balaão falou: eu não posso amaldiçoar aquele que Deus abençoou, não posso. Só que ele falou assim: mas eu tenho uma brecha, o povo vai pecar com o pecado da imoralidade. Então, aqueles guerreiros que estavam ali, caíram 23.000 num só dia, com imoralidade com as moabitas. E o exército do Senhor perdeu. Eles perderam a guerra. A imoralidade não é apenas física, pode estar nos pensamentos, nas palavras ou na forma como nos vestimos e nos comportamentos. Uma pessoa de Deus valoriza a pureza e vive de maneira digna diante do Senhor. Eu sigo uma delegada que ontem ela estava falando sobre crimes cibernéticos. E para mim nem foi novidade, porque o joguinho Roblox foi um dos temas que entrou em caso clínico semestre passado, dentro da minha faculdade. E aí as meninas que estavam atendendo uma criança que estava viciada nesse joguinho do Roblox, estava com bastante ansiedade. E essa delegada, ela falou que está tendo dentro do Roblox mesmo, você vai abrindo as janelinhas, vai entrando numa janelinha, vai entrando em outra janelinha. Você sabe o que tem lá? Tem um jogo que chama Jogo das Primas, acho que é Jogo das Primas Brother, uma coisa assim. Sei que é nada menos que crianças de menos de 12 anos que estão se prostituindo. 12 anos. Prostituindo. Fazem vídeos para o TikTok para ganhar moedas do Roblox, que se chama Roblox, uma coisa assim, o nome da moeda. E elas, para ganhar essas moedas dentro do jogo, estão fazendo vídeos eróticos e postando no TikTok, postando nos joguinhos. Pais, vigiem o que seus filhos estão olhando, vigiem o que eles estão fazendo, tenha controle parental, vigia tudo que eles estão olhando e fazendo ali naquelas telas, porque os pais hoje querem deixar o celular igual uma babá para as crianças. Deixa porque eu tenho que limpar minha cozinha, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que atender o telefone, eu tenho que mexer nas minhas redes sociais, e deixa a criança ali várias horas. Vigiem, pais. Vigiem o que eles estão olhando nessas telas. E a pergunta que eu deixo de reflexão: sua vida reflete santidade nos seus pensamentos, palavras e ações? E o próximo pecado é rebeldia. Resistir à vontade de Deus.
é ter um coração resistente à vontade do Senhor. Número 16, 32. E a terra abriu e a sua boca os tragou, com as suas casas, como também todos os homens de Coré e todos os seus bens. Corá, ele era até parente de Moisés. E ele começou a se rebelar, dizendo que não existia só Moisés que podia ter o chamado para falar com o povo, que ele não era só ele o único sendo chamado de Deus. E ele pegou um monte de gente daquela congregação e começou a colocar contra Moisés. E foi o pecado de rebeldia. E por causa desse pecado de rebeldia, o Senhor abriu a terra e muitos foram os que morreram, comidos, engolidos pela terra. Muitos foram. Está lá em Deuteronômio 1, 26. Quantas vezes Deus nos mostra o que fazer, mas escolhemos o contrário por orgulho ou por teimosia? E a pergunta de reflexão que eu faço é: você tem obedecido à vontade de Deus ou está resistindo ao que Ele tem para a sua vida? A rebeldia mostra um coração que quer fazer as coisas do seu jeito. É preciso quebrantamento e obediência para caminhar com Deus. Eu estava me lembrando, quando eu estava escrevendo esse texto, de uma aula da escola dominical que eu estive aqui. E o pastor falou o seguinte: você tem um coração ensinável? Você é discipulável? Você é ovelha ou você é bode? Porque quando nós não colocamos na vontade do Senhor, nós estamos pecando com a rebeldia. E nós pecamos contra os nossos pastores, nós pecamos contra a nossa liderança, nós pecamos contra os nossos pais, com o pecado da rebeldia. E eu não me esqueci dessa pergunta. Eu refleti para mim mesma: Senhor, eu quero ter um coração ensinável. Eu não quero ser bode, não, eu quero ser ovelha. Misericórdia, eu quero ser ovelha. Misericórdia. E o próximo pecado é pôr o Senhor à prova, testar a paciência de Deus. É pedir as coisas para Deus que é incoerente à vontade dEle ou que esteja fora dos caminhos do Senhor. Números 21, 5, 6. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto? Então aquele povo estava o tempo todo murmurando e pondo o Senhor à prova. Eles puseram tanto o Senhor à prova que eles fizeram Moisés, que era considerado um dos homens mais mansos, e que foi chamado, e ele era pastor de ovelha antes, foi chamado para liderar aquele povo. E o próprio Moisés se irou. O Senhor falou para ele: toca na rocha para sair água. E Moisés bateu o cajado com rispidez. Por quê? Porque ele estava irado, porque ele se irou naquela hora de tantas coisas ruins que aquele povo reclamou até por que eles estavam fazendo no deserto, sendo que era promessa do Senhor tirar eles dali. Era promessa do Senhor, não era a vontade de Deus que eles permanecessem naquele deserto. E por causa disso, Moisés não herdou a terra prometida. Ele viu de longe, mas ele não herdou a terra prometida. Colocamos Deus à prova quando exigimos sinais para crer e desobedecemos esperando que Ele seja sempre misericordioso. A pessoa de Deus confia sem precisar testar Deus. Por exemplo, algumas pessoas dizem: se Deus realmente me ama, Ele tem que fazer isso para mim. Mas a fé não é barganha.
A fé não é barganha, irmãos. E a pergunta que eu deixo de reflexão é: você tem obedecido a Deus por amor ou só tem buscado a Deus quando quer algo? Porque é uma frase que eu escuto muito. A gente quer as bênçãos de Deus, mas não quer o dono da bênção. E assim nós colocamos Deus à prova. Porque nós não queremos Deus. Muitas das vezes a gente não quer, a gente quer as bênçãos. Eu me lembro de às vezes escutar o pastor orando para as pessoas. E ele falando para a pessoa lá e ler a palavra de Deus, mandar abre em tal capítulo, abre em tal livro. E a pessoa fala assim: não, pastor, eu só quero que você ora para Deus me dar esse casamento. Só quero, é assim, pastor, e é com tal pessoa. Mas a pessoa não ora, porque o Pai Nosso não fala: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Qual parte que nós esquecemos? Que a vontade tem que ser de Deus. E nós estamos em pecado, irmão. Nós estamos em pecado. Você tem obedecido a Deus por amor ou só tem buscado a Deus quando quer algo em troca? E a cobiça? A cobiça é insatisfação e desejo pelo que não é nosso. Desejo de agradar a nós mesmos à custa dos outros. Números 11, 4 ao 6 fala: agora, porém, a nossa alma está seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Porque Deus mandava cair o maná dos céus. Vocês pensam no milagre lindo desse? Deus fazendo cair maná do céu, fazendo água brotar da rocha. E o povo já estava cansado do maná. Estava sentindo falta do alho, do pepino, da cebola, da carne que eles nem comiam no Egito. Estavam com saudade. Isso era cobiça. Ganância é uma forma de cobiça. Glutonaria também é uma forma de cobiça. Lascívia é uma forma de cobiça. Os israelitas não estavam satisfeitos com o maná de Deus, queriam carne e desejavam voltar ao Egito. Mesmo eles vendo tantos milagres, mesmo eles vendo tantas coisas acontecendo, eles questionavam Deus o tempo inteiro. A cobiça é desejar algo que Deus não nos deu, achando que não temos o suficiente. A pessoa de Deus aprende a estar contente e grata pelo que tem. E há 3 tipos de tentação: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Muitos de nós cobiçamos o tempo todo por bens materiais, e isso não é pecado, irmão. A gente querer ter algo melhor, querer ter algo que Deus nos abençoa para dar, um carro melhor, uma casa melhor, isso não é pecado. O pecado é fazer igual aquele povo estava fazendo, testando Deus o tempo todo. Estes 7 pecados impediram Israel de entrar na terra prometida e podem nos impedir de viver a plenitude de Deus. Efésios 5:8. Porque outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andeis como filhos da luz. E aí foram 7 pecados que eu listei. Esses pecados estão escritos na Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Se vocês orarem, o povo continua a pecar contra Deus. Quando a gente vê o livro de Reis, a gente lê 1 Reis, 2 Reis, a gente vê reis que foram bons e reis que foram maus. Qual que era a diferença? Reis que obedeciam à vontade de Deus, reis que reconheciam a vontade de Deus na vida deles. E assim nós pecamos, somos às vezes como aqueles reis maus, desejamos coisas que não são para desejar, idolatramos coisas que não são para a gente idolatrar. A geração do deserto viu milagres, mas não entrou na promessa. Deus está mais interessado em transformar o coração do que em apenas mudar as circunstâncias. Mas a gente, quando está na dificuldade, a gente quer que Deus mude a circunstância.
Nós não estamos preocupados que Deus mude o nosso coração. Nós não estamos nem pensando. Então, nem pensando se nós devemos ser mudados de dentro para fora. Nós queremos é que algo mude aqui fora, no ambiente. Deus nos chama hoje a ajustar nosso coração, trocar a incredulidade por fé, substituir a rebeldia por obediência, trocar a murmuração por gratidão, trocar os ídolos e desejar somente Deus. Se você identificou algum desses pecados na sua vida, hoje é dia de se arrepender e renovar a sua aliança com Deus. Ele quer te levar à promessa, mas com o coração no lugar certo. Que vocês possam estar com o coração no lugar certo, transformados por Deus. Não olhar só para as circunstâncias, mas crer na promessa do Senhor. E se essa noite alguns desses pecados ainda estão na sua vida, ore ao Senhor, porque Ele é fiel e justo. Eu creio num Deus fiel e justo, que pode mudar corações. A nossa igreja precisa de mudanças. A nossa igreja precisa de corações quebrantados. Seja essa pessoa, se coloque na brecha hoje e peça ao Senhor: me muda, Senhor. Eu lembrei de um louvor, quando eu estava preparando essa pregação, de um louvor que fala assim: dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. E eu termino essa pregação, acredito que estou no tempo, e agradeço a oportunidade, e faço essa oração, cantem esse louvor, fazendo essa oração, pedindo um coração igual ao de Deus. Amém? Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade.